Bom dia, boa tarde, buenas tardes, boa noite para quem estiver vendo em outro horário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conquides Interativo 2020. Eu sou o Geraldo Leite, eu vou ser seu mestre de cerimônia aqui nessa transmissão. Aqui agora, você acompanha a primeira mesa de uma série de debates e workshops que se seguirão de hoje até o próximo sábado, dia 15. A programação completa vai ficar disponível na descrição deste vídeo. E você pode acompanhar também todas as informações do festival nas nossas redes sociais. Quero dizer, Facebook, Twitter e portal Conquids. Além das mesas que estão incríveis, com convidados de vários setores de produção de conteúdo para crianças, e que vão ser todas disponibilizadas aqui no nosso canal, você pode conferir nossas mostras audiovisuais paralelas que estão e vão estar nesse tempo todo no YouTube Kids. São vídeos para crianças pequenas e grandes de diferentes países da região ibero-americana. Então, nós vamos começar os trabalhos, lembrando que a produção do festival está ao vivo para responder os comentários de vocês aqui no YouTube. O tema dessa mesa é super especial, inclusive cabe demais para a abertura desse Conquides. O tema é as crianças alfa ou a geração dos superconectados. Crianças alfa, e nós vamos a respeito disso, são as crianças que nasceram a partir de 2010. E nós temos duas super pesquisadoras especializadas no tema, duas Anas. Uma Ana é a Ana Carolina Mesachi, que é coordenadora de inteligência e pesquisa de mercado da unidade infantil da Globosat, e que está aqui dando um tchauzinho. E a Ana Helena Reis, que também é a nossa habituê do Conquides, totalmente envolvida com a gente, é fundadora e presidente da Multifocus Inteligência de Mercado. Tudo bem, Ana Helena? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Opa, muito obrigado. E para nós é uma honra nós contarmos com esse tema e com essas apresentações que vocês vão fazer de algo extremamente importante. E é importante destacar esse conceito da geração alfa, porque não é só a questão da faixa etária, e várias gerações nesse tempo têm sido apresentadas, digamos, para as pessoas, para os pesquisadores, para o mercado como um todo. É que a geração alfa tem um diferencial de ser a primeira geração totalmente acostumada, habilitada a lidar com essa diferença que a tecnologia vem nos proporcionando. Então, a gente pode, como pesquisador, vocês como pesquisadoras, podem, digamos, analisar uma série de coisas, mas no caso dessa geração, eles fazem isso espontaneamente, faz parte do raciocínio, da maneira de pensar e agir. Por isso é extremamente interessante. A gente vai começar com a apresentação da Ana Carolina Mesachi, da Globosat. Ela é formada em administração de empresas pelo Mackenzie, especialização em marketing pela Universidade da Califórnia, Berkeley, tem mais de 10 anos de experiência na área de inteligência e pesquisa de mercado de diferentes setores. Atualmente é responsável pela área de inteligência e pesquisa de mercado da parte infantil da Globosat, realiza estudos sobre o comportamento das crianças para apoiar a tomada de decisões de diferentes áreas dos canais Gloob e Globinho, e os insights desses estudos também são compartilhados com o mercado, de forma que o mercado possa gerar reflexões sobre cuidados e responsabilidades que temos de ter com o target infantil. Os estudos que nós temos disponíveis, que a Globosat tem disponível nessa área, são geração alfa, infâncias, vem de casa,
Era uma vez as histórias que contamos para as crianças e eu, criança, presente do futuro. Então, por favor, Ana Carolina, bem-vinda e estamos loucos para conhecer a tua apresentação. Olá, pessoal, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar mesmo, acho que é a primeira vez aqui na ComKids, mas eu vou pedir só para colocarem a apresentação, que aí eu já vou falando já. Bom, eu lidero a área de inteligência e pesquisa de mercado do ProGlub e ProGlubinho, e dentro da unidade infantil, como o Geraldo já comentou, nós acreditamos muito que a gente tem que ter um conhecimento mais profundo sobre o target que a gente trabalha, e também a gente acompanha os movimentos sociais, né, de mercados que envolvam as crianças, porque é um target que é muito sensível e requer cuidados especiais. Então, anualmente, nós escolhemos um tema dentro do universo infantil para aprofundar, para a gente se debruçar sobre, fazer pesquisa quant e quali, fazer entrevista com crianças, ouvir o que elas têm a dizer, e a gente faz toda essa reflexão, tanto para dentro do canal, quanto para o mercado, porque a gente entende que é importante gerar essa conscientização e também fazer essa reflexão enquanto nós, né, todos nós adultos, temos a responsabilidade de cuidar dessas crianças. O estudo Geração Alfa a gente fez em 2016, mas desde então a gente vem acompanhando as movimentações, né, que vem acontecendo em relação ao target. Quando a gente fala de geração, as gerações, eu falo de uma generalização de um comportamento de um mesmo tempo, tá bom? A gente fala que é uma geração que está em construção porque o mais velho dos alfas teria no máximo 10 anos. Pode trocar o slide, por favor? Pois bem, eles são nascidos, os alfas são os nascidos a partir de 2010, e o termo alfa, ele ainda está sendo difundido. Muito se fala da geração X, Y, Z, e aí a alfa seria a seguinte. Foi um termo cunhado por um sociólogo australiano, Mark McCrindle, porque ele acredita que essa geração totalmente nascida dentro do século XXI tem potencial para ir mais longe, né? Porque é uma geração que tem muito acesso a informações e a tecnologia. E também, essa geração, ela vem num contexto de mundo que já tivemos grandes avanços políticos, né, sociais, e que está mais acessível para essas crianças. Pode trocar. Então, a gente agrupou algumas tendências que vão ter grande influência sobre essa geração. Algumas, assim, não sabemos se vai acontecer de verdade, porque, como eu falei, a gente está bem no começo, mas que a gente vê uma certa recorrência, né, para alguns comportamentos que vão ser característicos dessa geração. Então, para começar, muitos serão filhos únicos, né? A gente vê que a taxa de fecundidade no Brasil e na maioria dos países no mundo vem caindo. Era 2,4 filhos no ano 2000, e em 2015, o último recorte que a gente encontrou do IBGE está em 1,7. E dentre esses motivos que os pais preferem ter um único filho, 56% deles disseram que podem investir em apenas um filho, porque a gente sabe, né, que tem um custo grande, que envolve uma estrutura direcionada para as crianças, então eles preferem investir em um único filho. Outros 42% alegaram que é difícil criar um filho, porque precisa de toda uma base para receber essa criança, e agora na quarentena a gente vê muitos relatos dos pais falando desse contato latente, né, de conciliar o home office, conciliar o homeschooling das crianças. Então, é preciso um preparo, mas também é preciso de um suporte, né, e algumas pessoas nem têm esse suporte, então ainda fica mais difícil. E uma parcela das mães optaram pela maternidade tardia. Então, filhos únicos é uma tendência. Ainda
a gente vê muitas famílias com 2 filhos, mas que isso vai se intensificar daqui em diante. Pode passar. Essa geração também vai experimentar novos modelos de educação. A escola, como instituição, é uma instituição que pouco mudou. Se a gente pensar na escola que a gente frequentou e que as crianças, a maioria delas frequenta hoje, é o mesmo formato, né, com o professor na frente da sala, explicando para os alunos sentados, né, existe uma hierarquia. Mas a gente sabe que já existem novos modelos que pregam por menos hierarquia, por uma relação mais baseada em troca, que não seja um caminho único, né, professor-aluno, que tenha essa volta do aluno com o professor, e que seja um ensino customizado. A gente está vendo agora, durante o isolamento social, que a escola, tanto a escola, os pais, os professores, eles estão batendo cabeça, né, porque não estavam todos preparados para essa adaptação, né, de aulas online, né, então é um debate difícil, é um debate que a gente tem que ter muito cuidado, mas que talvez a gente tenha um proveito, né, a gente tenha um ganho, né, por conta dessa aceleração que teve, né, no isolamento. Pode trocar. E uma das características, o estudo que está na plataforma a gente voltou para um lado mais comportamental, mas dado o tema hoje da tecnologia, eu trouxe só um recorte desse comportamental, que é a valorização das atitudes. Hoje em dia, as crianças prezam pelo que o personagem faz, né? Não só pelo que o personagem é visualmente. Dá um clique, por favor. Então, hoje em dia, eles valorizam as atitudes dos personagens, né? Então, quando a gente perguntou o que um personagem precisa ter para você gostar, para você achar legal, eles falam que o personagem precisa ter amigos, o personagem precisa viver aventuras, eles querem histórias que tenham ritmo, que não seja aquela história parada, né? Eles querem, né, emoção nessas histórias. O personagem ele precisa ter uma identidade secreta, então ter algum tipo de suspense no ar, né? Ele precisa ser esperto, corajoso, né? Ele precisa ter valores. E a gente sabe que personagens inspiram as crianças, então eles querem ter uma referência positiva do outro lado da tela para eles contarem as suas próprias histórias. Por muito tempo, houve uma valorização muito voltada para o aspecto físico e que hoje existe, né, esse cuidado dos estúdios, mas principalmente em relação às atitudes. Aqui na imagem a gente vê as meninas brincando de super-heróis, o menino brincando de casinha, e um outro ponto do estudo que a gente identificou é que aumenta-se o repertório dessas crianças, né? Não fica mais isso é coisa de menino, isso é coisa de menino. Ainda existe muito na sociedade, mas é uma tendência que a gente enxerga que isso vai ficar mais fluido entre meninos e meninas, né? Então, aumenta-se o repertório, não quer dizer que as meninas deixam de brincar de bonecos, os meninos deixam de brincar de casinha, mas eles podem ter outras referências para brincadeiras e imaginação. Pode trocar. Então, o mindset digital, voltando aqui para o tema da apresentação, o mindset digital é o único que eles conhecem, porque, de novo, eles são uma geração nascida no século XXI, onde grandes empresas de tecnologia reinam sobre o nosso momento, né? Então, a gente tem empresas como Google, Amazon, Facebook, Instagram, YouTube, né? A rainha aí das crianças, já muito disseminado, muito pulverizado entre as pessoas. Então, quer dizer que todas as crianças nascidas a partir de 2010 têm esse mindset digital? Não, aqui a gente precisa fazer um parêntese super importante, que quando a gente fala de infância no Brasil, a gente sempre tem que falar no plural, porque existem diversas infâncias no Brasil por conta do acesso, né, por conta da questão sociodemográfica. Então, no estudo do Pipa Papagaio Cafifa, apresentado, né, pela Multifocus, a gente faz esse parênteses que 26% das crianças não têm acesso à internet hoje. Então, esse recorte daqui em diante que eu vou trazer
estou falando dessa parcela que tem esse privilégio de acesso à internet. Pode passar. Quais são os equipamentos usados para acessar a internet? Então, dentre as opções dentro de casa, o smartphone hoje ele ocupa um papel muito significativo dentro dos domicílios, né? Ele é o device que as crianças mais acessam a internet. Houve um momento que o tablet tinha uma grande relevância, mas a gente vem percebendo que esse comportamento vem caindo, né, do uso do tablet. Ainda existe, mas vem caindo. O smartphone, hoje em dia, ele é muito mais acessível, né, e se o pai tem, pode emprestar para a criança, às vezes a própria criança tem o seu dispositivo, então fica mais fácil deles acessarem por aí. Essas outras plataformas, computadores, Smart TV, videogame, eu acredito que hoje, durante o isolamento social, tenham se intensificado. Talvez essa distribuição tenha aumentado, né? Mas a gente vê, com certeza, que o smartphone vai ser a principal ferramenta de acesso. Pode passar. E o que as crianças gostam de fazer na internet, né? Quando perguntamos para elas quais eram as atividades mais frequentes, o YouTube, como eu citei anteriormente, é a plataforma que elas acessam, assim, praticamente diariamente, né? 88% delas dizem entrar no YouTube. Uma criança que a gente entrevistou um tempo atrás gostava tanto de YouTube que o tema do aniversário dela era do YouTube, né? Não eram os vídeos, não eram os influencers, era a marca do YouTube. Então, é uma presença muito constante do YouTube na vida das crianças. Elas também acessam a internet para assistir vídeos, para assistir séries, 76% delas disseram isso, também usam para fazer pesquisas de escola, para conversar com os amigos, também para jogar online em sites, também 43%, e 40% usam os aplicativos de mensagem para fazer essa troca de conversas com os amigos. Pode passar. Então, o que a gente vê? Que essas crianças, elas experimentam desde cedo um novo formato, né? Uma nova brincadeira, vamos dizer assim. A gente vê como uma tendência que elas criarão conteúdos a partir da sua própria experiência, mas desde muito cedo. Aqui na imagem, a gente tem essa introdução aqui para um vídeo da Isabela de Paula, que ela faz a novelinha com Barbies, né? Então, a brincadeira que a gente fazia enquanto criança, né, aqui no analógico, ela transformou isso num conteúdo, e aí ela pôde experimentar, a partir dessa brincadeira, ser editora, ser diretora, né? Então, ter essa experiência aí como uma produtora de vídeos, né? Esse vídeo, né, aparentemente simples, ele teve mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Então, desde cedo, já tem esse potencial de criação. Pode trocar. Além disso, essas crianças também, elas têm uma experiência mais imersiva, né? Muito tempo se falou, né, da imersão via o óculos VR, mas esses filtros existentes hoje, Instagram, Snapchat, TikTok, eles trazem, né, essa ludicidade para dentro, né, fica de uma forma muito acessível para as crianças, né? Então, o filtro do arco-íris, né, de brincar com as músicas, de fazer agora muito, né, as crianças fazendo muito TikTok, né? Então, é uma forma delas experimentarem coisas fantásticas, né? E que fica mais acessível à mão delas. Pode trocar. Só que com tudo isso à mão, uma discussão importante é que a privacidade dessas crianças tem que ser repensada, e a nossa também, né? Mas elas têm um fator mais preocupante, porque elas são expostas desde que elas nascem, né? Sexta-feira agora nasceu o filho de uma colega, já recebemos no WhatsApp todas as fotinhos dele na maternidade, com quanto nasceu, com quanto
estava pesando. Então, elas são expostas a muitos momentos das vidas dela pelos pais, e isso até criou um termo que está sendo, né, conversado aí mundo afora, que é o termo sharenting, quando os pais fazem muitos posts sobre os filhos, e na verdade, não, né, esses filhos, eles não têm esse direito, né, se eles querem ser expostos ou não. Existe um estudo feito pela comissária da Inglaterra, que ela acompanhou, e eles acham que esse sharing, né, esse overposting, é muito preocupante, porque eles estimam que até os 18 anos de idade, essas crianças, né, futuramente adultos, terão 70 mil posts sobre a vida deles online. Então, assim, existe um grande risco de roubo de identidade e também de exposição. Então, é um capítulo aqui importante que deve ser repensado e que a gente vai acompanhar com mais detalhes. A gente já ouve falar de alguns adolescentes, né, que processaram os pais, e isso também tem uma série do New York Times dos pais conversando com os filhos, tentando lidar com mais sensibilidade sobre esse tema. Pode trocar. Então, algumas tecnologias que vão definir essa geração, aqui a gente traz a fonte da consultoria Wired, que eles falam que a inteligência artificial já é muito presente, né? Então, temos brinquedos que interagem com as crianças, que também trazem, né, por ter esse formato interativo, também trazem riscos para os, né, uma vez hackeados, eles podem oferecer algum tipo de interação não desejada pelos pais, né? Então, tem a questão também das novas interfaces. Nossa geração, ela fica muito ainda no uso do touch, né? Mas para essa geração, a voz e os gestos vão ser muito importantes, né? A gente já tem a Siri, as Alexas da vida, e também os gestos, né? Videogame já que nem usa mais o controle, simplesmente pela captação dos gestos. E Big Data, a gente fala de muitos dados sendo coletados a todo momento, desde que elas nasceram, e que futuramente vão ser usados para fazer alguma propaganda, ter alguma análise de saúde, né? Então, a gente ainda vai ver esse desenrolar desse Big Data. Pode passar. Então, tudo isso que é ofertado para as crianças de uma forma boa, né? Tem alguns riscos, mas a gente tem que ter muito cuidado com a virtualização excessiva. Isso não é coisa só dessa geração. Pode passar. Nós, adultos, nós estamos muito tempo dedicados ao celular, né? Então, é importante estar presente, é importante criar esses momentos de interação com qualidade, né? Não estar só ali presente no mesmo ambiente, mas cada um no seu device. É importante ter essa interação e criar afeto com as crianças. Passa mais um slide, por favor. Na Alemanha, em 2018, houve um protesto das crianças pedindo para que os pais usassem menos o celular. As crianças querem mais atenção. É mais fácil, podemos dizer assim, de cada um, né, ter o celular, a tecnologia, eles trazem muitas opções, mas é importante criar esse vínculo. Então, eles fizeram esse protesto de uma forma muito genuína e espontânea, né, os pais estavam ali para acompanhar, para mostrar que eles queriam essa interação, né, tete a tete com os pais. Pode passar. E aí, uma coisa que a gente ouve falar muito, estando do lado de cá, de quem acompanha a infância, né, ou acompanha esses movimentos, é que as crianças só querem saber de brinquedos digitais, né? Então, a gente teve uma pesquisa que está lá disponível na plataforma Gente, que a gente perguntou qual é o seu brinquedo favorito. E aí, 71% das crianças disseram que era o smartphone/tablet. Né? Mas isso é um ponto de atenção que a gente quer desmistificar. Passa o slide, por favor. Porque quando a gente perguntou outras opções, bola, boneca, Lego, né? Bloco de montar, né? Então, as crianças também gostavam disso. Então, não quer dizer que
elas só gostam do digital, elas gostam do analógico também. Quando a gente agrupou as categorias digital e analógico, o analógico foi citado por 98% das crianças. Então, é importante que a gente, enquanto adultos, apresente essas opções para que elas não fiquem só no digital, né? Então, delas terem essa opção de poderem se desconectar, né? Porque enquanto, né, inseridas totalmente nesse mundo digital, é importante que elas saibam fazer o offline. A gente teve esse momento de transição do offline para o online. Para elas, o processo tem que ser o inverso, elas estão online o tempo todo, né? Quando a gente perguntou qual era um ponto ruim da tecnologia, quando não tem Wi-Fi ou quando a bateria acaba, né? Então, elas precisam aprender a lidar também com esse momento analógico, que é super importante para o desenvolvimento delas. Pode passar. Então, tudo isso para dizer que, independente se são geração alfa ou não, crianças continuam sendo crianças, elas continuam com esse espírito livre, sem amarras, né, que muitas vezes os adultos ficam, né, se policiando para falar alguma coisa, elas continuam criativas, elas continuam questionadoras, elas estão descobrindo o mundo e elas estão construindo o seu próprio repertório, né? Conectadas ou não, elas estão criando as suas próprias histórias. Então, por isso que a gente fala que é uma geração que ainda, assim, a gente tem muita coisa para acompanhar, muita coisa para ver se vai acontecer de fato, né? Então, por isso que a gente fala que é uma geração em construção. Pode passar. Então, o que nós, enquanto canal, né, de criadores de conteúdos, a gente tenta trazer bons valores para essas crianças, né? Então, contar boas histórias, né, trazer histórias que inspiram, né, trazer uma proximidade de uma realidade mais brasileira, com muita diversão, com muito afeto, né, para que elas possam criar as suas próprias histórias. Então, essa é uma preocupação muito latente dentro do canal e que a gente valoriza sempre a cada produção. Pode passar. Isso tudo que eu falei está disponível dentro da plataforma Gente. A plataforma Gente é uma plataforma que é acessível para qualquer pessoa, não precisa estar em empresa, pode ser pessoa física. Esse é o endereço da plataforma. Tem estudos do Globo, tem estudos de outras marcas do Grupo Globo, e que a gente tenta trazer formatos diferenciados de podcast, de vídeos, resumos, de artigos. Eu convido algumas pessoas para falar sobre algum determinado tema, e esse estudo sobre a geração alfa está lá disponível. E aí, dá tempo de passar o vídeo, gente? Um exemplo de um formato aqui é um vídeo resumo que a gente traz aqui para vocês. Pode soltar. Observe as crianças de hoje. Por mais tecnológicos e antenados às tendências que sejamos, esse pequeno ser brincando com o iPad já nasceu fazendo parte de uma rede que nós, de gerações anteriores, fomos construindo ao longo da vida. Desde cedo, eles já sabem por onde começar e já entendem as técnicas e as linguagens da criação de conteúdo. A verdade é que o mundo será recriado por eles e depois conquistado por outras gerações. Esse é o ciclo. Determinar o passo entre uma geração e outra é algo complexo, mas o que sabemos é que já existe uma nova, os alfas. Mas o que traz a percepção de que os alfas são mais inteligentes? A resposta é simples: estímulos. Mesmo que você aprenda idiomas, leia e-books, ouça músicas e assista filmes on demand, isso tudo foi um aprendizado ao longo da sua vida. Já para esses pequenos, esse cenário é completamente natural. Para os alfas, nada é impossível. Eles não veem barreiras entre real e digital. E essa percepção vai muito além de tecnologia. O que mais muda é a forma como eles se comportam e se relacionam com o mundo. Com eles,
as possibilidades e oportunidades estão por toda parte. E muito disso se deve não só ao contexto tecnológico em que já nasceram inseridos, mas também ao social. Eles já aproveitam os frutos do empoderamento feminino, dos debates das questões de gênero e de liberdades de sentimentos e expressões. Isso, somado aos dispositivos digitais, estimula o universo das crianças, pois os seus conteúdos, quando adequados e seguros, já são vistos pelos pais como aliados para o desenvolvimento dos pequenos. O mundo passou a reagir às suas mãozinhas e dedinhos, e isso resulta em mais possibilidade de diálogo, mais conhecimento e mais compreensão sobre os impactos das nossas ações. Então, se sua filha, seu sobrinho, seu vizinho nasceram a partir de 2010, preste atenção neles. Essa é a geração alfa, e diante dos seus olhos, eles estão indicando os caminhos pelos quais a sociedade pode seguir nos próximos anos. Ainda é cedo para dizer aonde esses caminhos vão nos levar, mas o que já sabemos é que nossa responsabilidade é servir de guia para inspirações e incentivos. Garantir uma infância ativa e autônoma é garantir um futuro promissor. Bom, esse vídeo, ele resume muito bem o estudo, tudo que a gente quis compilar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pelo tempo e a gente fica aberto aqui a perguntas no final das apresentações. Muito obrigado, Ana Carolina, ajudou bastante, super boa apresentação, nós vamos conversar mais sobre ela ao final. Aproveito para lembrar vocês que nós estamos, nossa equipe de produção, nesse exato momento, está no YouTube, acompanhando as perguntas que vocês tenham e ajudando a entender melhor sobre essa geração alfa. Nós vamos dar o segundo passo da geração alfa, trazendo agora a Ana Helena Reis. A Ana Helena é mestre em administração de empresas pela USP, tem especialização na área de comportamento do consumidor, graduada em administração de empresas pela GV, é fundadora e presidente da Multifocus Inteligência de Mercado, diretora associada da ONG Mediativa. Há mais de 20 anos, a Ana Helena trabalha com o estudo de comportamento do público infanto-juvenil, com inúmeros trabalhos apresentados em conferências nacionais e internacionais. A Ana tem um estudo extremamente conhecido pelo mercado, que é o Papagaio Pipa, e ela fez especificamente para essa sessão de abertura do Conkids Interativo, um recorte especial junto a essa geração e um recorte também junto, digamos, ao lado de discussão dessa questão da geração alfa, pegando também a parcela de público que não tem acesso a esse universo digital. Mas é melhor eu passar direto para a Ana e a Ana fazer a sua apresentação. Muito bem-vinda, Ana Helena. Tá ótimo. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Ana, por também estar aqui junto nessa mesa e pelo convite para participar novamente do Conkids. Acho que uma parceria já de muitos anos que a gente faz com o Conkids, com a Mediativa, e para mim é sempre um prazer estar aqui trazendo alguma informação que possa ajudar, né, a compreender melhor essa geração infanto-juvenil, para a qual esse Conkids e os anteriores também é dedicado. Então, o trabalho hoje vai justamente falar, vai ser quase que uma complementação de tudo que a Ana falou. Acho que foi excelente a apresentação dela, os pontos todos que foram levantados, e eu vou mostrar, então, um outro olhar, né? Pode colocar, por favor, a primeira tela. Então, a gente está falando dessa geração das crianças alfas, ou a geração das superconectadas. E o que... Pode passar, por favor. O que nós vamos falar hoje, mudando aqui a tela, é que quando a gente observa as crianças da chamada geração das superconectadas, é fácil perceber que para elas não existe uma diferenciação entre o mundo online e o mundo offline. Mesmo quando elas estão em atividades offline, na verdade elas estão de alguma forma sempre conectadas. Isso é uma característica dessa geração.
que a gente às vezes até estranha, né? Mas faz parte. E a pergunta que fica é, será que isso é uma realidade para todas as crianças, independente do contexto socioeconômico em que vivem? Então, na realidade, não, né? As condições de vida das crianças que vêm de famílias de menor renda impactam no acesso aos meios digitais, mas a gente tem que ver que nem por isso elas estão completamente fora desse universo. Tá? E é sobre isso, então, que a gente vai falar, sobre esse perfil. Passando, por favor, para outra tela. Ok. Como bem o Geraldo colocou, nós vamos utilizar os dados do estudo Papagaio-Pipa 2019, que é uma pesquisa quantitativa bianual, que é feita pela Multifocus, com 1.500 crianças brasileiras, crianças e adolescentes, né, de 0 a 17 anos, de classes A, B, C e D, e os seus pais. Então, essa é uma longa entrevista pessoal, né, realizada nos domicílios, nas 12 principais capitais brasileiras, e trata de hábitos de estilo de vida, relação com tecnologia, com meios de comunicação, relação com o consumo, enfim, é um amplo estudo. E os resultados da quarta onda ficaram prontos no final de 2019, então é um dado bastante recente que a gente está trazendo, pré-pandemia. Acho que é importante depois, o que nós vamos fazer depois da pandemia, de atualização desses dados, mas eu acho que já dá para a gente entender bem esse universo. E fizemos para essa apresentação um recorte na amostra, com 860 casos, com meninos e meninas, né, 45 e 49, 51% aí de divisão, de classes socioeconômicas, esse é o grande universo, né, de classes socioeconômicas A, B, C e D, sendo que 30% então da amostra na classe DE, dados todos são ponderados, né, pelo tamanho da população, por cidades e, enfim, faixa etária, e a gente tem dentro desse estudo também a divisão de 3 segmentos, de 4 a 6, 7 a 11 e 12 a 14 anos, só para a gente ter uma ideia do escopo geral, tá? Então, pode passar. Bom, só que agora, o nosso foco nessa apresentação vão ser as crianças de famílias, né, de classe D e E. E eu acho que quando a gente fala em famílias de classe DE ou crianças de classe DE, a gente tem que entender primeiro qual é o contexto sociodemográfico em que elas estão inseridas, qual é o perfil, principalmente, de mães dessa geração, dessas crianças. Por quê? Porque eu acho que isso é um condicionante daquilo tudo que nós vamos falar depois da inserção delas nesse mundo digital. Então, o que a gente nota, tá, como característica? Primeiro, em termos de grau de escolaridade, 56% dessas mães têm somente o ensino fundamental, e 10% são analfabetas. Como estado civil, 46% são mães solteiras ou separadas, ou seja, não existe um pai presente. Em termos de ocupação, nesse momento de 2019, 55% dessas mães não estavam trabalhando fora, ou elas eram só donas de casa, ou estavam desempregadas, quer dizer, teriam trabalhado antes, mas estavam desempregadas, ou então tinha um percentual pequeno de mães que já se aposentaram, mas enfim, e uma terceira parcela que fazia pequenos trabalhos remunerados, mas dentro de casa, como fazer salgadinhos, enfim, roupa, etc. Um outro dado importante, é um tema que a gente está, enfim, que é extremamente atual, né, em termos de cor da pele, esse segmento representa 71% de mulheres negras ou pardas. E um outro dado muito importante para a gente entender o contexto é que 39% delas são chefes de família. Bom, resumindo, a renda familiar dessas famílias, a gente está falando em familiar, né? 41% tem uma renda menor do que R$1.000 por mês. Então, é nesse contexto que nós vamos trabalhar a questão do digital, né? Com esse perfil de
crianças de famílias, tá? Pode passar. Bom, o que a gente vê? Que o contexto familiar e socioeconômico das crianças de classe DE impulsiona sua inserção no mundo digital. O que a gente pode falar, mas como assim? O que acontece? 3 condições, né, que a princípio poderiam ser consideradas desfavoráveis, acabam se transformando em propulsoras da inserção das crianças de famílias de baixa renda no mundo digital. E são elas. Primeiro, o baixo acesso aos bens de consumo e de lazer, o que faz, então, com que elas não tenham equipamentos tecnológicos como videogames, computadores, etc., nem possam pagar por opções, vamos dizer, audiovisuais pagas, né, que elas tenham que despender algum montante. Segundo, a baixa formação educacional dos pais, que também limita bastante o universo de conhecimento, de aprendizado dessas crianças, para além da escola. E a terceira, então, que é consequência disso também, né, elas têm uma necessidade grande de proatividade, de sair em busca de informação, em busca de entretenimento, que seja gratuito. E aí, o que acontece? Justamente a inserção digital, né, nesse mundo digital, ela acaba vindo como uma solução, ou seja, um caminho possível de entretenimento, de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, e, no fundo, representando uma inserção na própria sociedade. Esse é um aspecto que surpreende a gente, porque a gente imagina, bom, esse público está completamente fora do meio digital. Não. Ele só tem uma maneira diferente de acesso, tá? Pode passar. Aí, lógico que a gente tem que pensar quais as barreiras que essas crianças de baixa renda, de famílias de baixa renda, na verdade, né, enfrentam para se inserir no universo digital. O que elas precisam para estar ali, presentes? Primeiro, elas precisam de acesso à internet. Segundo, elas precisam de um device compatível. E, em terceiro, elas precisam de oferta de conteúdos abertos, né, oferta de conteúdos sem custo. Vamos lá. Vamos começar, então, pelo acesso à internet. A internet é acessada pela maioria das crianças, de um modo geral, né? Mesmo as de menor renda. Então, quando a gente vai olhar esses números, nós vamos ver que na classe AB, 83% das crianças estão na internet e, igualmente, na classe C, 83%. Quando a gente vai para a classe DE, nós vamos ver que mais de 2/3 das crianças estão na internet. Então, assim, combina um pouco com o que a Ana estava falando, né, de 26% não tem acesso à internet, a gente estava falando de uma maneira geral, tá? Mas aqui nós estamos falando especificamente desse público que a classe social, a poder aquisitivo vai interferir no acesso. Porém, 2/3 estão dentro da internet. Então, é uma coisa para a gente pensar que, assim, no fundo, a maioria das crianças está aí, né? E como que ela consegue fazer esse acesso? Próxima página. Bom, ela tem uma série de dificuldades, né, para estar na internet. O fato de estar na internet é relativo, porque as crianças de classe D, elas enfrentam algumas barreiras. Quais são essas barreiras de acesso? Primeiro, 100% delas não têm disponível um computador com internet em casa. Então, esse já é um primeiro limitador. Segundo, 66% delas têm um acesso ao celular, que eu acho que isso a gente vai falar em seguida, que é super importante, mas em 46% dos casos, esse celular é de uso compartilhado. Então, assim, ela não tem aquilo disponível o tempo inteiro, só dela, para poder, enfim, fazer as buscas que ela quiser, assistir os conteúdos que ela quiser. É um acesso compartilhado. E 93% desses celulares são pré-pagos. Então, a navegação, ela depende muito do acesso a uma rede Wi-Fi. Não é um acesso
vamos dizer, forte para o pós-pago, que ela possa ter o tempo inteiro conectada. Com isso, então, ela tem dificuldade de acessar conteúdos audiovisuais, aplicativos, sites mais pesados, ou que dependam de melhores conexões. Pode mudar, por favor. E, apesar disso, a gente vai ver que, em termos de device, que é a segunda condição, né, primeiro, o acesso à internet, o segundo é ter um device compatível, nós vamos ver que, independente da classe social, é pelos smartphones que as crianças se conectam à internet hoje, e não pelos computadores, né? E aí essa regra, ainda mais porque as crianças não têm computadoras de classe CDE, essa regra, ela está valendo para todas as classes. Dentro do estudo, a gente fez uma pergunta de por que devices as crianças acessavam a internet, e podia ter várias menções. Então, o que a gente vai ver aqui é que, na classe AB, 73% das crianças usam pelo smartphone, mas também 19% pelos computadores, por exemplo. Já na classe C, a gente também tem o mesmo número de smartphone, né, 72% acessam pelo smartphone, mas só 9% pelos computadores. E aí, quando a gente vai para baixo, a gente vai falando na classe DE, 65% daqueles 66% que acessam a internet, né, enfim, praticamente todos, né, 65% acessa pelo smartphone e ninguém acessa pelo computador. Então, a gente está vendo aqui que elas dependem totalmente de um acesso por um smartphone, tá? E aí a gente volta para aqueles outros condicionantes. Ter uma rede de internet disponível é uma das condições, né? A capacidade do próprio smartphone, o fato dele ser compartilhado. Então, esses são limitadores. Mas são limitadores que não implicam em elas estarem completamente fora do mundo digital, pelo contrário, tá? Pode passar para o próximo, por favor. O que a gente percebe em termos de crescimento dos smartphones na classe DE? Bom, nos últimos 5 anos, os smarts se tornaram os grandes companheiros, né, das crianças, de uma maneira geral. Mas o maior crescimento mesmo foi nas classes de menor renda. Então, comparativamente, entre 2014, 2017 e 2019, logicamente, porque a base já começa alta, né, a classe AB tinha 72% das crianças já tinham um smartphone, e isso pulou para 85% em 2019, quer dizer, um crescimento de 13 pontos percentuais, tá? Já na classe C, a gente está vendo aí um crescimento de 32 pontos, e na classe DE passou para 43 pontos percentuais a mudança, de 23% para 66% de acesso ao smartphone, ok? Vamos lá, para a próxima. Bom, uma vez que a gente já entendeu que elas estão nos smarts, para que elas usam, né? E acho que esse é um ponto importante. 100% delas usam para entrar em redes sociais. 76% para entrar no YouTube e acessar os seus conteúdos audiovisuais favoritos. 58% para jogar em sites ou aplicativos de game e 37% para pesquisas de escola. Que é importante a gente lembrar que, nesse momento, por exemplo, da pandemia, a dificuldade de acesso às aulas online, etc., pode ser muito bem entendida por essas características que nós estamos colocando aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que elas fazem nas redes sociais. Pode ir. Elas viralizam conteúdos, basicamente. Então, pensando nas redes sociais, a gente coloca aqui o WhatsApp já como rede, tá? Então, o WhatsApp é o que aparece em primeiro lugar, depois Facebook, depois um pouco de Instagram, Snapchat, etc. E o que a gente vê é que, assim, eles postam primeiro, né, com mais ênfase, comentários,
recomendações de sites ou coisas legais, memes, pensamentos, ou seja, eles trocam, né? É uma base de troca com outras crianças. Segundo, as fotos. Então, fotos que elas tiraram, fotos que elas gostaram, que querem compartilhar, para isso elas usam as redes sociais. E vídeos também, vídeos que gostaram, e aí, como a própria Ana falou, né, já existe uma produção, mesmo aqui também, de games, dicas de games, vídeos delas jogando, vídeos de esporte, ou seja, produções que elas fazem e colocam na rede social. Tá? Passando para o próximo. E os conteúdos, gente, o que elas curtem? Quando elas entram no YouTube, a gente está vendo que 76% entram no YouTube para acessar conteúdos favoritos gratuitamente. Né? Que conteúdos elas curtem mais? E aí, a grande, vamos dizer, estrela, são os vídeos e os clipes de programa. São a maneira que elas têm de se manter dentro desse universo de programação, por exemplo, os clipes que são apresentados dos próprios canais pagos, dos canais on demand, o que aparece no YouTube é o que elas mais curtem, que é justamente essa produção audiovisual. Além disso, elas também veem os próprios canais dos youtubers, dos influenciadores, né? Música, muita música para ouvir, muita música para baixar, propagandas legais, né? Muito tutorial, né? Tutorial de beleza, dicas ou tutoriais de brinquedos, de brincadeiras, né? Vídeos de desafios, vídeos com dicas de jogos, e aí também coisas legais que eles pegam para comentar com os amigos. Então, esse é um grande canal que elas têm de apropriação de conteúdos, os canais do YouTube, tá? Pode passar. Bom, o que a gente percebe, então, como caminhos de oportunidade com relação a esse público. Os canais do YouTube e as redes sociais acessados pelas crianças de classe DE são uma porta aberta para a colocação de conteúdos de entretenimento de qualidade e para a transmissão de conhecimento, de informação, justamente é uma parcela dessa infância brasileira que muitas vezes não é atingida por outros meios. Então, nós temos aí que estar de olhos abertos para essa oportunidade, porque é por o meio digital, é por essa inserção digital, com todas as restrições que nós já levantamos, mas assim mesmo, é por aí que a gente consegue acessar esse mundo que está tão à margem, né, de um consumo maior de outros, vamos dizer, outras plataformas. Pode passar. Bom, quais os caminhos, né? Como acessar essa turma? Enfim, o que é melhor para a gente se conectar? Então, é interessante, na verdade, investir na produção de conteúdos e de formatos com que elas se identificam mais. Pela nossa pesquisa, né, quais os tipos de programas que elas percebem? O primeiro continua sendo animação. Em alguns outros perfis isso já está até mudando, mas enfim, para esse público, animação, desenhos é o que vem em primeiro lugar. Em segundo, filmes. Em terceiro, novelas, né, o gênero novela de uma maneira geral. E em quarto, jogos e concursos, o que implica em competição, de alguma coisa que instigue mais. E em tipos de conteúdo, o que vem primeiro, né, o que atrai mais é ação e aventura, e em segundo lugar vem humor, né? Acho que é muito importante essa questão de trabalhar um pouco com o humor para esse público. Depois, a vida animal, né? E em quarto lugar, esportes e música, tá? Pode passar. Bom, vamos falar então, fechando, né, esse nosso tempo aqui, em oportunidades e desafios aos produtores de conteúdo que pretendam engajar as crianças de classe DE, que é justamente a contribuição para esse momento, né, do ComKids, para essa abertura aí das temáticas que vão seguir. Então, nós temos 4 ângulos: o formato, o conteúdo, o acesso e a divulgação. Em termos de formato, acho que é muito importante uma reflexão sobre essa
preferência, né, por formatos de animação. Então, pequenos clipes, sequências novelísticas, que façam com que a criança possa acessar mais rapidamente esses formatos, vamos dizer, de um conteúdo um pouco mais apropriado a ela. Mas o formato de animação é aquilo que capta a atenção dela, e, se possível, em pequenos clipes. Segundo, em termos de conteúdo, essa adaptação da temática, né? Isso é super importante, a gente tem que se adaptar à linguagem, ao humor, ao tom, que consegue captar a atenção deles, e que seja mais fácil de assimilação, né? Nós estamos vendo as dificuldades de inserção desse público. Depois, a questão do acesso, esse ponto fundamental, que é conteúdos totalmente abertos, sem assinaturas ou chaves de acesso, e também que sejam suportados por equipamentos de baixa capacidade, que é o que eles usam atualmente. E, no final, a questão da divulgação. É importantíssimo acessar esse público justamente via os seus formadores de opinião, os influencers, os youtubers, os tiktokers, quem tem trânsito com esse público. Então, acho que fica aqui esse recado para fechar essa apresentação, que justamente é um convite, né, aos produtores de conteúdo para um olhar para esse público. Eles estão no meio digital e eles precisam de conteúdos que envolvam aprendizado, entretenimento, conhecimento, e possam inseri-los cada vez mais na sociedade. Obrigada, era isso que a gente tinha para comentar, e eu aguardo aí as perguntas e os comentários de vocês, tá? Foi um prazer estar participando aqui. Muito obrigado, Ana Helena, maravilha de apresentação. A Ana Helena já comentou que aguarda as perguntas. Quem está acompanhando pelo YouTube pode fazer essas perguntas, nossa produção está lá. E eu queria fazer um comentário geral sobre as duas apresentações. Eu fiquei encantado, não só com as duas apresentações, mas pelo mix, pela combinação das duas. Porque com esse mix nós estamos falando de Brasil. É o Brasil real. Quer dizer, é o encantamento que temos da apresentação da Ana Carolina, que mostra o potencial que, com tecnologia, as crianças com acesso, aonde podemos chegar, toda a evolução. E a Ana Helena que fala, bom, mas atenção, nós estamos falando de Brasil. 1/3 dessas pessoas são de classe DE, que só acessam através do smartphone, que acessam a internet, o que já é extraordinário saber que 2/3 deles acessam, mas com uma série de limitações. Então, nesse sentido, a gente consegue, numa apresentação de 1 hora, representar, digamos, o grande dilema do Brasil. Chama agora a atenção da produção do Conkids como um todo, o pessoal de comunicação. Nós temos que trabalhar com isso. Essa informação é uma bomba. Quer dizer, se nós tivermos algum político com o mínimo de escrúpulo que tenha por plataforma o objetivo de fazer com que a internet chegue melhor em todas as regiões do país e, ao mesmo tempo, incentiva um segundo ou terceiro aparelho de smartphone na mão dessas famílias, é um avanço, é como a própria Ana Helena levantou, é uma solução de inserção da sociedade. Isso é extraordinário, né? Então, isso eu já acho uma incrível contribuição que vocês duas deram para essa abertura do Conkids. Para terminar, eu sei que nós temos pouco tempo, eu queria fazer uma troca aqui entre as duas Anas, pedindo algum comentário da Ana Carolina sobre a apresentação da Ana Helena e depois vice-versa, a Ana Helena comentando sobre a apresentação, alguma coisa que tenham notado que possa complementar bem nesse raciocínio. Por favor, Ana Carolina. Bom, eu acho que esse olhar, esse recorte que a Ana trouxe é muito importante. E a gente viu agora, durante esse isolamento social, quanto escancarado foi essa desigualdade de acesso, né? Principalmente agora às aulas online, para quem consegue ter aula online, né? Porque muitas crianças, por conta do acesso, por conta
né, de device mesmo, né? Nem todas as famílias, né, que têm mais de um filho vai conseguir acessar simultaneamente as aulas, né? Mesmo as famílias de classe média, a gente ouve alguns relatos de que você não vai ter 3 notebooks na sua casa para se você tem 3 filhos, né? Imagina, então, para essas famílias que têm já um acesso mais dificultado. Então, é importante a gente fazer esse olhar, assim, com muito cuidado e muito carinho também para essa população que precisa também de um entretenimento, né, com qualidade e de ser inserido, né, nesse contexto tecnológico. É importante não deixar essas pessoas de fora, deixar elas à margem, é importante colocá-las para dentro desse movimento, né, e dar essa oportunidade de experimentar e se identificar, né, eu acho que isso é um grande avanço da internet, que é você se ver representado também, né, nesse contexto, assim, de tantos produtores de vídeo. Sem dúvida, Ana. Ana Helena. Eu acho que a sua colocação foi ótima. E, assim, pensando no que você falou, acho que essa questão atitudinal, e principalmente, assim, a questão da privacidade, né, o quanto as crianças estão expostas, né, trazendo isso um pouco para o contexto das classes mais baixas, eu acho que ainda é mais perigoso. Quer dizer, o cuidado que se tem que ter, porque eles vêm de famílias com uma baixa formação educacional, né, com pais que eventualmente também não conseguem fazer uma triagem, uma orientação. Então, quando você fala ali, né, das famílias, da junção de pais, a gente tem que ver que nesse outro contexto isso pode não estar acontecendo, e elas estão muito mais expostas, tanto, vamos dizer, à internet, tanto para o bem como para o mal. Então, acho que é isso que a gente também tem que levar em conta na hora que a gente olha para o Brasil como um todo, da responsabilidade de criação de conteúdo, né, tanto para crianças que conseguem ter um diálogo e uma orientação que venha dos pais, né, e que sabem até que ponto elas podem bloquear coisas, né, ou elas devem bloquear, e crianças que não têm ainda que não conseguem ter essa visão, lembrando que todos são crianças, que as idades aqui são baixas, a capacidade de crítica ainda é muito menor. Então, quem são os influenciadores dessa geração? E como a gente pode interferir nisso, oferecendo a elas conteúdos que sejam positivos, de qualidade, mas que sejam, ao mesmo tempo, compreensíveis para eles, né? Não adianta a gente também pensar numa coisa estratosférica, muito elitista do ponto de vista da linguagem, né, do próprio humor. A gente tem que descer um pouco os degraus e enxergar um caminho de acesso a esse público, né? Então, eu acho que, vamos dizer, esse início para o Conkids aqui, de temática, vai ser muito interessante, acho que vai trazer muito debate, né, Geraldo? É exatamente isso que a gente espera e acredita. Eu quero muito agradecer às duas Anas, Ana Carolina, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Ana Helena, muito obrigado também. Vocês abrilhantaram essa nossa primeira sessão. Tem mais coisa pela frente, que já eu vou comentar, mas eu quero só aproveitar, a gente tem uma participação muito grande de latinos, que são nossos companheiros, uma rede toda que nós temos aqui do Conkids, que envolve. Eu sei que o Brasil tem uma concentração de renda enorme, e que muitas vezes acontece essa concentração em outros países hermanos, nossos vizinhos aqui. Pode não ser igual, mas a mesma coisa acontece. Então, eu imagino que vários desses países, desses profissionais, se viram refletidos também na nossa questão. Eles podem não estar vivendo os outros problemas que nós estamos vivendo, dessa tomada do poder pelo conservadorismo exagerado, mas nós vamos sair de bom, que a gente pense como as nossas crianças vão sobreviver a tudo isso que está acontecendo. Eu quero agradecer novamente, essa sessão, primeira sessão termina aqui, termina muito bem, mas logo mais às 14 horas nós vamos transmitir uma nova mesa, que vai ser educação midiática e cidadania, ou seja, esse tema vai voltar. Continue com a gente, muito obrigado pela companhia, até mais, beijos a todos. Obrigado, Ana.
Beijo, Obrigada. obrigada.